Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Iniciamos a quaresma da quarta-feira de cinzas e hoje, então, celebramos o primeiro domingo da quaresma. E a pergunta que pode ressoar é esta: quais são as suas tentações mais frequentes? É que o primeiro domingo da quaresma tem como tema as tentações de Jesus. Jesus foi realmente tentado. O Evangelho nos fala das tentações de Jesus só para nos dizer que podemos vencer também as tentações. Jesus foi tentado em relação aos ídolos diabólicos e devastadores da riqueza, do poder e do prazer. Sim, Senhor, ele foi tentado. Diabólicos porque dividem o ser humano de Deus e dos irmãos e irmãs. Ídolos, porque tomam o lugar de Deus nas pessoas e sistemas que os adotam e adoram. Esses ídolos são devastadores, porque transformam coisas boas e necessárias, ou seja, o ter, o poder e o prazer, em coisas ruins. Transformam os meios em fins, os limites deste mundo num mundo sem limites. Nesse caminho quaresmal, peçamos a graça do discernimento entre as coisas de Deus e as coisas do diabo, que tenta nos desfigurar e também dividir. Como dizia antes, todo primeiro domingo da quaresma, sempre ouvimos o Evangelho das tentações de Jesus. Dois são os motivos. Primeiro, para nos tornar conscientes de que a nossa vida é um combate espiritual. Segundo, para nos lembrar de que a quaresma, cuja meta é a nossa transformação, seja a nossa libertação em Cristo, é um tempo mais intenso do ataque do inimigo para nos fazer desistir da conversão que sabemos ser necessária para a nossa vida. Tomar consciência disso não nos deve desanimar, pois não estamos sozinhos nesse combate espiritual. O Espírito Santo está conosco como força do alto dada por Deus para nos auxiliar. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, seja, recorda o batismo que ele recebeu. E no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Por qual razão o Espírito Santo nos coloca numa situação de deserto e nos permite ser tentados pelo diabo? Porque ele é o Espírito da verdade. E essa verdade precisa nos tornar conscientes das mentiras que nos habitam. Mentiras que costumamos usar para justificar a nossa permanência no pecado. São Lucas nos informa que Jesus foi tentado pelo diabo durante 40 dias. E o número 40 simboliza na Bíblia a duração da vida de uma pessoa. Portanto, assim como Jesus, nós somos tentados pelo espírito do mal a vida toda, sendo que essa tentação se intensifica quando experimentamos uma situação de fome, de carência, de ausência de algo que nos é importante e necessário. De fato, foi quando Jesus sentiu fome que o diabo se aproximou dele para tentá-lo. Portanto, quando sofremos uma carência, uma ausência, precisamos estar atentos, porque ali é o momento oportuno para o tentador se aproximar de nós e nos propor falsas compensações para a nossa fome, para a frustração de um desejo que não está sendo satisfeito em nós.
Enquanto na primeira tentação o diabo propôs a Jesus dar livre curso aos seus desejos e não sofrer a frustração de nada, na segunda tentação ele lhe prometeu um caminho de sucesso, de glória e de plena autorrealização. Exatamente porque vivemos num mundo capitalista que produz desigualdade social, o sonho de consumo da maioria das pessoas é ficar rica. Em nome desse sonho, sacrifica-se a saúde, o casamento, a relação com os filhos, a fé, a espiritualidade, o caráter, a honestidade e etc. Enquanto ambicionam ganhar o mundo inteiro, essas pessoas destroem-se a si mesmas. E aquilo que mais tem de sagrado na vida, esquecendo-se do que o próprio tentador disse. Tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Em outras palavras, o desejo pelo enriquecimento é puramente diabólico. Diferente de Mateus e de Marcos, Lucas é o único evangelista que, ao narrar as tentações de Jesus, encerra o relato com uma observação preocupante. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Quando, auxiliados pelo Espírito Santo, conseguimos resistir e não cair em tentação, não podemos aposentar nossas armas espirituais e pensar que conseguimos atingir um nível de maturidade emocional e espiritual que nos garantirá nunca mais cair no pecado. Para o diabo, nunca faltará o momento oportuno de voltar a nos visitar e nos tentar. Quando é esse momento? Principalmente o momento da dor, da perda, do fracasso, da frustração, do cansaço, da decepção com Deus, com as pessoas, conosco mesmos e com a vida. O momento do envelhecimento, da perda de importância para a igreja e para a sociedade, da produção e do resultado. Numa palavra, o momento da solidão, da morte. É ali que o diabo se aproximará de nós e nos perguntará se valeu a pena termos então sacrificado tantas coisas em nome da nossa fé, para agora morrermos como pessoas insignificantes e esquecidas por Deus e pelo mundo. Precisamos estar conscientes e preparados para esse ataque final do maligno. Precisamos estar atentos também nos dias de hoje, diante de situações tão dramáticas, mas principalmente em que os líderes religiosos, mas os líderes também nas empresas e até mesmo nas casas, vivem uma espécie de autorreferencialidade. Tudo está centrado na sua imagem, na sua pessoa. Essa figura autorreferencial não dá liberdade para os outros, nem reconhece a força, a beleza que essas pessoas têm. Nesse sentido, prejudica a si e prejudica a toda a missão que muitas vezes essa pessoa tem para coordenar, para animar. Essa autorreferencialidade está no centro daquilo que são as tentações atuais, que também somos conduzidos e tragados. Quais são suas tentações mais frequentes? Como você lida com sua fome, com sua carência? Você consegue ter maturidade para frustrar seus desejos
sempre que eles se tornam uma armadilha para manter você escravo, escrava do pecado, vivendo em um mundo materialista e competitivo, onde quem pode mais chora menos, você se percebe contaminado pelo desejo diabólico de ser um vencedor, uma pessoa de sucesso, garantindo-se ilusoriamente pelo acúmulo de riqueza material? Seus joelhos se dobram diariamente diante de Deus para pedir que Ele te faça prosperar sempre mais, ou para que Ele te conceda o pão de cada dia. Você tem consciência de que toda vitória sua contra o tentador é apenas temporária e que ele sempre encontrará um momento oportuno para voltar a te tentar? E por isso você precisa ser vigilante? No momento de maior dor, de maior solidão e de maior insignificância, você manterá sua fé no amor de Deus por você? Em meio às tentações, queremos dizer quem verdadeiramente somos. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando o lugar, que então o deserto de Judá, onde Jesus é impelido pelo Espírito Santo e tentado por Satanás. Peço ao Senhor aquilo que quero: compreender quais foram os meios que Jesus usou para mostrar que Ele era o Filho de Deus e quais descartou como tentações. E buscando tirar proveito, medito sobre alguns pontos no início dessa quaresma e a partir do texto bíblico. Estamos aqui então no deserto e a tentação durante 40 dias. Tentado Jesus ali pelo diabo, assim como ele nos tenta nos dias atuais. E Jesus teve fome. E assim são nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades que o diabo também se aproxima. E a tentação é sempre nos pegando no ponto fraco. Se és filho de Deus, é deste modo que o diabo também vai se aproximar de nós. Um santo e abençoado domingo e bom início de quaresma.